A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, claro. E para mim é um prazer e a satisfação imensa por mais uma aula sobre a matéria hermenêutica. E a gente passou aqui por várias aulas, estamos aqui com mais uma aula. E estarei falando aqui a respeito desta aula de número 8, que vai ser de muita importância para todos nós. Estarei comentando a evolução histórica da interpretação bíblica. Estarei falando aqui também sobre judeus palestinos, judeus alexandrinos e judeus caraítas e judeus espanhóis e período patrístico e aí vai, beleza? Estarei fazendo aqui um resumo desta aula e eu tenho certeza que vai ser de muita importância para todos nós. Eu sou o professor Claudinho Santos e para mim é uma honra de poder estar com vocês. Queridos, não há mais tempo para a igreja evangélica brasileira ser indisciplicente quanto à sua capacitação bíblica e também teológica, principalmente na prática, teológico prático. Então os desafios externos e internos, conforme alguns exemplos que, ou seja, são cada vez mais maiores e muito mais frequentes, são muito mais ameaças sutis que no futuro próximo podem comprometer com a relevância das comunidades da fé. Então é necessário, portanto, um retorno contundente no corpo de Cristo a respeito dos estudos da palavra de Deus. Então é neste ponto que tanto a hermenêutica quanto a exegese bíblica, beleza? Ela torna assim ferramentas indispensáveis. Outro sim, uma época em que a Bíblia ela está pelo menos em nosso país e ao alcance da maioria dos cristãos. Então deve estudá-la e persistentemente conhecê-la corretamente e praticá-la alegremente. E isto é importante. Então, dentro do aspecto aqui, eu quero falar aqui com vocês aqui sobre a evolução histórica da interpretação bíblica. Queridos, a ciência, que é a arte de interpretar textos bíblicos, não é novidade e nem uma invenção de teólogos pós-modernos. Você sabia desta? Então, ela sempre esteve presente na história do povo de Deus. Como um espaço disponível é restrito, resume-se então que mais apropriada a iniciar a historificação da ciência e da interpretativa a partir da era neotestamentária, mencionando então locanicamente em algum periodizações específicas. Entre elas, judeus palestinos. Os famosos escribas, eles devotavam a mais profundo respeito da Bíblia da sua época. Então, o Antigo Testamento como a infalível palavra de Deus. Eles consideravam eles consideravam as sagradas até as letras, e é sabido que os seus copistas, eles tinham inclusive um hábito de colocá-las a fim de que evitar qualquer omissão no ato da transcrição. Então, o ponto de vista negativo da hermenêutica dos judeus palestinos é que exaltava a lei oral e consistindo de milhares de tradições verbais acumuladas ao longo dos séculos, e desprezava a lei escrita, como a gente vê em Marcos, do capítulo 7 e do versículo 3. Isso aqui são os judeus palestinos. Mas Claudines, e os judeus alexandrinos? Queridos, a interpretação bíblica dos judeus alexandrinos era, de certa forma, determinada pela filosofia predominante na grande cidade de Alexandria, no Egito. Eles então adotavam o princípio fundamental de Platão,
segundo a qual ninguém deve acreditar em algo que seja indigno de Deus. Desse modo, queridos irmãos, quando encontrava alguma coisa no Antigo Testamento que discordava da sua filosofia e ofendia a sua lógica, então eles recorriam a interpretação alegóricas. Então, esses aqui são os pensamentos dos judeus alexandrinos. Mas, Claudines, e os judeus caraítas? As seitas dos judeus caraítas, ela foi fundada por Anand-David, há cerca de 760 da nossa era. Historicamente, eles são descendentes dos saduceus, e cujas informações estão disponíveis nos evangelhos e representam então um protesto contra as rabinismos. Então, parcialmente influenciados pelos maometismo, esta é o pensamento deles. Então, os caraítas, filhos da leitura, eram assim chamados porque os seus princípios, eles fundamental, era considerado a escritura como a única autoridade em matéria de fé. Então, a sua exegese, ela como um todo, era a mais correta do que a dos judeus palestinos e também a dos judeus alexandrinos. Muito bem, então falando aqui sobre os judeus espanhóis, num período em que vai do século XII ao XV, eles desenvolveram então um método mais sadio de interpretação das escrituras entre os judeus da Espanha, quanto a exegese da igreja cristã estava em situação periuntante, ou seja, e o conhecimento do hebraico estava quase nulo. Alguns judeus, queridos irmãos, instruídos da península Parenaica, eles restauraram então o interesse por uma hermenêutica bíblica sadia. Então, algumas das suas interpretações ainda tinham algumas referências. Muito bem. Então, estes são os judeus espanhóis. Mas e o período patrístico? Bom, no mesmo desenvolvimento dos princípios hermenêuticos, dependiam dos três principais centros de atividade da igreja: Alexandria, Egito, Antioquia, Síria e Ocidente. Então, nesta periodizações, apesar das numerosas limitações no que tange à construção, socialização do saber bíblico e teológico, é indiscutível a contribuição interpretativa dos pais da igreja. Então, cada escola, de alguma forma, contribuía nesta área. Quando eu vejo aqui a escola de Alexandria, no começo do século III da década de Cristo, a interpretação bíblica foi influenciada especialmente pela escola catequética de Alexandria, que era o centro cultural e religioso do Egito. A religião judaica e a filosofia grega, elas se encontraram mutualmente e se influenciaram. Então, os principais representantes dessa escola foram Clemente e os seus discípulos Orígenes. Clemente, um dos renomados pensadores da época, foi o primeiro a aplicar de forma afetiva o método alegórico na interpretação do Antigo Testamento. E aí nós vamos ver aqui a escola de Antioquia. Queridos, supõe-se que a escola catequética de Antioquia tinha fundada por Doroteu e Lúcio no final do século. Ou seja, para outros foi Diodoro. Diodoro, então, ele escreveu um tratado sobre os princípios de interpretação bíblica.
Então, o seu maior feito, porém, é constituído de 2 discípulos seus. Ou seja, Teodoro de Demópolis Suéstias o que é o exegeta, e João Crisóstomo, conhecido como Boca de Lobo, um dos grandes referências às quais se trata do tema Era um Foco. Muito bem. Então, esta é a escola de Antioquia. Falei sobre a escola de Alexandria, falei sobre a escola de Antioquia e a escola ocidental. Dentro da escola ocidental, a igreja do Ocidente desenvolveu uma exegese que era um misto do que expulsavam a escola de Alexandria e de Antioquia. Ou seja, o seu aspecto mais característico encontra-se nos de haver acrescentado um outro elemento que até então ainda não havia sido considerado. Então, a saber, a autoridade da tradição e da igreja da interpretação da Bíblia. Além disso, queridos irmãos, atribuiu valor normativo ao ensino da igreja no campo da exegese. Muito bem. Então, quando a gente observa aqui, queridos, sobre o período medieval, dentro do período medieval, durante a Idade Média, muitos cristãos, principalmente clérigos, e ironicamente viviam em profunda ignorância quanto à Bíblia naquele período do quadruplo sentido da escritura, que é da escritura literal, e trompológico, alegórico e analógico era geralmente aceita, e foi então estabelecido que a interpretação bíblica tinha de adaptar-se à tradição e à vontade da igreja. A vontade da igreja, então, interpretavam a Bíblia a partir dos escritos dos pais da igreja. Apesar da teologia constituir-se em arcabouço ordenador de todo o saber humano, por outro lado, imperava a falta de conhecimento quanto às escrituras. E isso aqui é uma falha muito grande dentro do período medieval. Então, querido, dentro desse aspecto, o período da Reforma Protestante, o período renascentista que preparou a Europa e o mundo para a Reforma Protestante, chamou então a atenção para a necessidade de estudar as Escrituras, recorrendo aos originais como forma de encontrar o seu verdadeiro significado. Ou seja, era a oposição dos reformadores, que não é a igreja que determina e que a Escritura ensina. Antes, são elas que determinam o que a igreja deve ensinar. Martinho Lutero defendeu que, com intrepidez, o direito do juízo privado e salientou rigorosamente a necessidade de ser considerar o contexto e a circunstância histórica de cada livro. E aí vai. Já, querido, dentro do todo esse período em que a gente vai ver da Reforma Protestante. João Calvino, na opinião de muitos estudiosos, o maior exegeta da Reforma, ele considerava como o primeiro dever de intérprete permitir que o autor diga que realmente diz, ao invés de atribuir o que o pensamento diz, o que o pensamento deve dizer. Ou seja, nós não podemos colocar o nosso pensamento dentro de um texto, mas nós podemos extrair do texto o que o texto quer dizer para nós. Muito bem, então terminando essa aula aqui, fazendo esse resumo, o período histórico. Divergente dos pontos de vista que foram expressos a respeito do texto sagrado, negando a inspiração verbal e a infalibilidade da escritura, entre os princípios, teorias postas nesse período, o que merece a investigação por parte dos estudiosos da teologia, destaca-se então primeiro a teoria da inspiração natural humana, a teoria da inspiração divina comum e a teoria da inspiração parcial, teorias do ditado verbal
e a teoria da inspiração das ideias. E eu fico aqui com essa aula muito resumida. E na próxima aula, que é a aula do número 9, estarei comentando aqui sobre algumas teorias. Tá certo? Então que Deus abençoe a todos vocês. Fico com essa aula muito resumida. E um abraço do seu amigo hoje sempre, Claudine Santos.